Cumprimentando Vossa Excelência, eminentes ministros, doutora Cristina, eminente Procuradora-Geral do Ministério Público. Senhor Presidente, eu inicio com o TC 7.869 de 23, que trata de auditoria com enfoque no controle de armas e munições a cargo do Exército Brasileiro, no período de 2019 a 2022, especialmente no que tange a regularidade dos portadores de armas classificados como colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. A fiscalização foi realizada em atendimento à solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, classificada, portanto, como solicitação do Congresso Nacional. A extensão e a complexidade do tema exigiram pesquisas e interlocuções junto a outros entes governamentais, especialmente a Marinha, a Aeronáutica, o Conselho Nacional de Justiça e o Departamento de Polícia Federal, igualmente envolvidos com o controle e a fiscalização de armas e munições do Brasil em atuação conjunta e coordenada. A ação de controle também envolveu a análise de múltiplos bancos de dados mediante verificações transversais para a aferição da completude e da integridade das informações gerenciadas. Os achados revelaram oportunidades de melhoria na governança e na eficiência da política de controle e fiscalização de armas e munições, com destaque para o aprimoramento do sistema Sigma, gerido pelo Exército Brasileiro, e Sinarme, sob responsabilidade da Polícia Federal. Foram identificados 12 achados, elencados a seguir: fragilidades nos procedimentos de comprovação de idoneidade junto ao Exército dos requerentes de autorização para manejo de arma de fogo. A ausência ou insuficiência da verificação do requisito da habitualidade dos atiradores na renovação de autorizações para o manejo de arma de fogo. Pessoas físicas com registro de caçador junto ao Exército sem autorização do IBAMA para a prática de caça, questão posteriormente sanada com o Decreto 11.615 de 2023. Deficiências nos controles da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército sobre vistorias e fiscalizações de CACs e de entidades de tiro. Deficiências no planejamento de vistorias, fiscalizações de CACs, gerando recomendações e determinações. Sistema de controle de venda e estoque de munições utilizado para registro de vendas de munições realizadas no Brasil, gerido por agente privado, a Companhia Brasileira de Cartuchos, CBC. Baixa qualidade e confiabilidade dos registros do sistema Sigma, inclusive em relação à conformidade de vendas de munições com as normas de regência. Registros incompletos ou inconsistentes sobre armas e seus respectivos proprietários no sistema de gerenciamento militar de armas em desconformidade com o disposto no artigo 5º, incisos 1 e 2 do Decreto 9.857 de 2019. A ausência de cadastro do sistema Sigma de armas de fogo institucionais das Forças Armadas, das Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e do Gabinete de Segurança Nacional do Presidente da República, em desacordo com o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1 do Decreto 9.857 de 2019. Deficiência no sistema Sigma em relação aos controles de segurança da informação e da auditabilidade de dados. Redução dos recursos orçamentários para atividades de fiscalização e controle de produtos controlados no âmbito do Exército, apesar do aumento de receita do sistema de fiscalização de produtos controlados, gerando recomendação. Concessão de porte de armas a integrantes das Forças Armadas e dos órgãos policiais subordinados ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública sem averiguações sistemáticas relativas à idoneidade e aptidão psicológica. Esses achados geraram determinações e recomendações aos órgãos envolvidos, conforme detalhado no acórdão. As medidas propostas tiveram seus prazos de implementação ajustados à complexidade das ações requeridas, admitindo a eventual apresentação de propósito de plano de ação sujeita à aprovação deste tribunal. Não posso deixar, nesse resumo, senhor presidente, de enaltecer o zelo e a percussiência da equipe de auditoria e dos demais servidores que nela atuaram, bem como a atitude colaborativa das entidades auditadas, com destaque para o Comando do Exército, inclusive com a adoção de medidas corretivas de aperfeiçoamento empreendidas durante a execução dos trabalhos. É como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Obrigada, senhor presidente. Processo de extrema relevância para a nação. Senhor presidente, senhores ministros, vou fazer uma breve manifestação que escrevi aqui. O relatório de auditoria em debate nesta assentada trata de assunto de relevância extrema e máxima urgência para a segurança pública do país: o sistema de controle de armas e munições do Exército Brasileiro. Esse trabalho revelou fragilidades e irregularidades que não podem ser ignoradas. O eminente ministro relator, Antônio Anastasia, no voto ofertado,
Ao ratificar a análise da unidade técnica, destacou diversos achados que evidenciam problemas significativos ao controle e fiscalização de armas e munições do Brasil. Em atenção a essas falhas, o nobre julgador propõe diversas recomendações e determinações, as quais endosso integralmente, na verdade, enalteço. Em acréscimo, gostaria de comunicar ao plenário que recebi em meu gabinete memorial do Instituto Sou da Paz, importante organização da sociedade civil que atua em políticas públicas de segurança e prevenção da violência. Essa entidade entende haver problemas substanciais no controle de armas pelo Exército, agravados pelo grande número de CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. Para tanto, cita diversas irregularidades, também assinaladas na auditoria em análise, e sustenta que o tribunal deveria tomar medidas mais enérgicas, no sentido de impedir o comando do Exército de emitir novos registros e autorizar novas compras, até a alteração de seus processos internos. Sem desconsiderar a questão processual envolvida, haja vista que não identifiquei no presentes autos o reconhecimento desse instituto como amicus curiae, ou mesmo como terceiro interessado, senhores ministros, não poderia deixar de transmitir a essa importante entidade da sociedade civil, que buscou o Ministério Público de Contas, meu entendimento no sentido de que a presente auditoria atende em grande medida, os anseios do Instituto e poderá trazer frutos importantes para o aperfeiçoamento do controle de armas pelos órgãos responsáveis. Pela relevância, destaco a sugestão de determinação ao comando do Exército, com base nos achados apontados pela unidade técnica, para que adote as medidas cabíveis para cancelar de ofício os registros das pessoas que perderam o requisito de idoneidade. Outra proposta que considero de extrema relevância, inclusive com possíveis impactos em diversos assuntos na seara criminal e de fiscalização, como lembrou o eminente relator, está na recomendação ao Conselho Nacional de Justiça para que adote providências de aperfeiçoamento do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, com o objetivo de unificar, em nível nacional, as certidões de antecedentes criminais ou solução alternativa que permita a consulta centralizada dessa informação. Sobre as fiscalizações de CACs e entidades de tiro, o relator também propõe importante medida de determinar ao comando do Exército que, no prazo de 12 meses, implemente a forma eletrônica de processo de trabalho da atividade de fiscalização de produtos controlados. Dessa forma, considero que a atuação do tribunal foi ampla e de elevado impacto sobre o sistema de controle de armas. Noto que as propostas buscam atuar sobre as causas das irregularidades, em atendimento aos estritos limites das competências constitucionais do controle externo. Feitas essas considerações, expresso minha concordância com os caminhamentos sugeridos no voto disponibilizado e concluo parabenizando os auditores da audiogovernança envolvidos no trabalho, bem como o nobre ministro Antônio Anastasia, pelo substancioso voto ofertado em trabalho da mais alta envergadura. Parabéns, ministra Anastasia. Obrigada. Com a palavra o relator. Muito obrigado, senhor presidente. Então, somente para agradecer a posição, como sempre, muito ponderada da eminente Procuradora-Geral, falando pelo Ministério Público. De fato, eu me limitei à leitura tão somente do resumo, já que é muito alentado o voto, como Sua Excelência mencionou há pouco, mas acredito, de fato, que a preocupação, inclusive, de organismos da sociedade civil que se manifestaram no processo e com toda a justeza e legitimidade, foram acolhidas. Nós estamos determinando, inclusive, a possibilidade de um plano de ação, se for o caso de trabalho, porque não podemos, do dia para a noite, conseguirmos a reversão desses achados, que, de fato, são muito delicados. Observamos que a situação é precária, mas há, de modo muito claro, uma manifestação total de interesse da atual administração do Comando do Exército em realizar, de fato, esses ajustes. E, para tanto, já foram adotadas algumas medidas e as demais estão sendo encaminhadas pelas recomendações e determinações aqui alentadas. Então, agradeço a manifestação do Ministério Público, senhor presidente, e a ponderação aqui realizada. Consulto com o voto dos senhores ministros. Decisão unânime do plenário. Vossa Excelência.